isso para vocês, ou para quem quiser assistir quando eu estiver fazendo os exercícios amanhã. Eu acho que umas 9 horas, 9 horas da manhã, aí eu faço esse encontro para a gente resolver a questão. Então, dia 30, né? Aí, dia 1º, a gente conclui o conteúdo, né? Dia 6 é a aula de revisão, dia 8 é a prova. Show? Aí, no caso, vai ser de estática, né? Como? A aula que você vai gravar é de estática? De estática, forças hidrostáticas sobre superfície submersa. Tá bom. Tudo. Dessa segunda parte. Beleza? Então, para a gente começar, senhoras e senhores, por favor, acessem www.kahoot.it para a gente fazer um Kahootzinho testando o que aconteceu na aula passada, se vocês conseguiram ver conteúdo que eu pretendia que vocês assistissem e, enfim, se vai dar tudo certo. Esse é o código da gente, né? 6288706. Cleverfint 17. Será que foi alguém que esqueceu de botar o próprio nome? Não. João Madruga se transformou nisso. Tá certo. É o quê? É o espaço? Não é o espaço que faz isso. Tem Lucas Cortes ali. Bora lá. Nós somos... Professora, volta lá no código que eu não peguei, não. Tá no chat também. Ainda tá faltando aí uma metade de vocês entrarem. Aí na outra turma alguém veio me fazer um susto. Professora, olha, no Kahoot agora só pode 10 pessoas. Eu digo, homem, não fala isso não. Pelo amor de Deus. Professor, você tem uns alunos muito maldosos, viu? Meu Deus do céu. Como? Você tem uns alunos muito maldosos, meu Deus do céu. Eles gostam de fazer susto. Que é isso, pô. Foi sem querer a indireta, Luiz. Risada maligna aí dela. Isso que eu me assustei agora, ficar marcado. Ai, eu adoro. Cadê solteiro, pô? Menina, cada letra tem um cansado, tem uma que eu acho que era para ser sumidinha, mas ela já está só sumindo. Vamos lá. Mais alguém vai entrar agora? Se não entrar agora, pessoal, dificilmente vai conseguir entrar. Posso continuar? Acho que não entra mais ninguém, não, depois desse tempo. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Questão número 1. Verdadeiro ou falso? Se o fluido A tem viscosidade maior do que B, então PA é maior do que PB no fundo do tanque? Eita, ó, 23 respostas, 5 segundos. Pã. Ih, meu povo. É viscosidade, galera. Olha ali. A questão diz assim, ó. Se o fluido A tem viscosidade maior do que B, né? Quando a gente estava falando de estática de fluidos, né, a gente viu que a propriedade que era importante para determinar a condição estática era a massa específica, ó, do fluido.
Então, a viscosidade do fluido não faz diferença nenhuma, não. Tá certo? Vamos ver quem acertou? Professor, esse programa a pessoa ficar coisada, é a pressão demais, professor. Dá nem É o tempo de tempo, pensar. né? É o tempo avançando. Olha aí, Manu, Eduardo, Caio, O meu Lu. pode desconsiderar, professora. Eu estava tentando processar a questão ainda, eu só marquei na doida. Minha mente tá lenta ainda. Ó, mas Muita tá sorte. Mocinaldo. Vamos para a segunda? Pode mandar. Considere a figura abaixo. De qual lado a pressão é maior no fundo do tanque? Eita, cara, não dá nem pra ver. Professora, a senhora pode dar um pequeno zoom aí, porque eu não estou conseguindo ler. Ajude os míopes, por favor. Pior que é assim. Deixa eu ver se eu fazendo a... Tem que dar para ver as opções também. É, tem que dar para ver as respostas, né? Deu certo agora? Tá melhor? Tá. Quinze, 10 segundos. Eu já ia para o 15, quando eu terminei de falar, já tinha acabado. Ah, bicho ligeiro. 3, 2. Olha aí, a maior parte da galera acertou, né? A pressão é igual, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Que beleza. É o mesmo princípio, né? Do que é justamente a lei de Esteves, né? Que dois pontos de um fluido que estejam à mesma profundidade, eles estão a uma mesma pressão, né? Então, se a gente pegar aqui esse tetracloreto de carbono, é só para... Vixe Maria, zoada do tamanho do mundo aqui agora, peraí. Se a gente pegar aqui o tetracloreto de carbono, o que acontece é que no fundo do tanque, a gente está numa mesma profundidade do fluido, né? E é o mesmo fluido em ambos os lados. Então, aqui a lei de Stevens se aplica, né? E a gente pode dizer que a pressão do lado direito é igual à pressão do lado esquerdo. Né? Similarmente, a gente podia fazer o mesmo, né, nesse ponto aqui, que é justamente na interface, né, onde começa a fase do tetracloreto de carbono. A pressão do lado direito é igual à pressão do lado esquerdo nesse ponto, porque é o mesmo fluido a mesma profundidade. Certo? Alguém tem dúvidas nisso aí, pessoal? Tudo tranquilo, professor. Show? Então vamos lá, ver como é que ficou aí o... Ó, caramba, que avanço aí, ó, um sinal... 6 posições, Xande bateu o recorde de avanços, ó. Mocinando lá na frente, Ani, Lucas, André, Eli. Eu não sei quem é Eli. Quem é Eli? É. Olha aí, vamos lá. Próximo. Determine a diferença de pressão P1 menos P2 para esse sistema aqui. Bora, bora. 55 segundos. Quarenta e oito.
16 segundos. Menino, todo mundo já respondeu. 32 respostas. Não tem mais ninguém para responder, não. Ó. Acabando. Olha aí, rapaz. Menino. Que orgulho. Que lindos. Maior parte do pessoal aí acertando os 61 pascais, né? Que chique! Galera chuta bem, viu? Adoro. Ai, gente. Mas, ó, para quem fez, ou então para quem está com alguma dúvida, né, de como fazer, você tem duas formas para resolver essa questão, né? Tradicionalmente não, o jeito mais, digamos assim, direto, que as pessoas, né, talvez já venham com isso com mais facilidade na cabeça, é partindo do princípio, né, de que nesse ponto que eu indiquei aqui, a gente tem a situação de igualdade das pressões do lado direito e do lado esquerdo. Então, você poderia, numa questão qualquer de manometria, partir desse princípio. Existe algum ponto, né, que você tem o mesmo fluido, a mesma profundidade, e aí você usa disso para fazer a determinação das pressões que são importantes para você. Se fosse esse o raciocínio que você deseja seguir, né, então a gente faria a pressão do lado esquerdo, ela é dada justamente por... A pressão que atua sobre a superfície do líquido, né, que seria P1, mais a coluna de água, ou da água, vezes G, vezes essa altura H, né, que seria esse primeiro trecho aqui, antes de chegar nesse limite aqui que ele começou a chamar de L, certo? Então, seria H. E a coluna de água, ela se estende, perceba, até o final dessa coluna, né, de altura L. Então, a gente poderia determinar a pressão do lado esquerdo para ser dessa maneira. Do lado direito, a gente poderia escrever a equação similar, né? Então, pressão do lado direito seria P2 mais massa específica da água vezes G vezes H, que seria essa coluna aqui de fluido, né? Mais o mesmo, né, para o tetracloreto de carbono, CCl4. Certo? Só que agora, né, essa coluna de tetracloreto de carbono, ela tem altura, né, L. Então, essa seria a equação que a gente deveria trabalhar. Eu igualaria esses dois termos, né? Então, pressão do lado esquerdo. Pressão do lado direito. E aí, o que ele pede na questão é a diferença, né? P1 menos P2. Então, P1 menos P2. Esse termo que estava aqui do lado esquerdo da equação, ele passa para o lado direito com sinal negativo. Certo? Então, ele vai se relacionar com esses outros aqui, de maneira que esse ρGH, ele vai se cancelar com esse ρGH aqui, certo? Então, a gente ficaria com simplesmente ρ da água vezes G vezes L, né? Mais o termo referente à coluna lá do tetracloreto de carbono. Como na questão ele não fornece a massa específica do tetracloreto de carbono, ele fornece a densidade relativa,
Então, a gente trabalharia com a densidade relativa vezes a massa específica da água aqui, certo? E aí, P1 menos P2 ia ficar sendo ρGH da água vezes L, que multiplica densidade relativa menos 1. Certo? E aí a gente ia calcular isso para ficar sendo massa específica da água 10 a terceira, aceleração da gravidade ele disse para usar 10, L é 10,2 vezes 10 a menos 3 metros, e a densidade relativa do tetracloreto de carbono, 1,595. Certo? Só para lembrar, você deu quantos segundos para fazer essa conta todinha, professora? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. E você passou 3 explicando. Ah, mas é outra história. Ó, então essa aqui seria uma forma de vocês fazerem esse cálculo, certo? Porém, né, outras pessoas podem preferir fazer isso dessa maneira aqui também, né? Então, como que é essa forma aqui? Nesse outro raciocínio, a gente parte de um ponto que a gente tenha interesse ou de um ponto que a gente conhece. No caso, eu posso determinar aqui P1. E a gente escreve toda a equação manométrica até chegar nesse ponto. Então, a gente pega aqui, por exemplo, para eu chegar no ponto P1, eu vou escrever. Deixa eu colocar aqui maiorzinho para ficar melhor. Que P1 vai ser igual a todo o caminho que eu preciso percorrer até chegar nesse ponto. Então, P1 vai ser igual a P2. P2. Em seguida, ó, a gente desce uma coluna de água. Né? Lembra que na equação geral da estática, quando a gente desce ao longo de uma coluna de fluido, então a gente tem que somar, né, porque a pressão ela vai aumentar na medida que você aumenta a profundidade, vezes G, vezes esse valor dessa coluna aí que eu chamei de H, né, na questão anterior. Quando ele cessa esse trecho, né, do nosso caminho aqui do fluido, a gente entra em mais um novo trecho, que é o trecho referente à coluna de tetracloreto de carbono, né? Percebam que aqui, ó, em todos esses elementos, a gente vai somando, né? Porque a gente está descendo nessa coluna de fluido. Então, mais tetracloreto de carbono vezes a altura dessa coluna, que vale L. Perceba que eu podia aqui nesse ponto me estender, ó, até o final dessa coluna, né? Só que se eu fizesse isso, quando chegasse nessa parte aqui do outro lado, eu ia ter que partir, né, desde a base desse tanque. Então, ao invés de fazer isso, a gente considera aqui essa altura L, até justamente essa diferença aí de níveis, né? Por quê? Porque a gente sabe que, pelo princípio de Stevin, esses dois pontos aqui, eles são do mesmo fluido, a uma mesma profundidade, então a pressão aqui, ela é igual, certo? O último trecho que a gente deveria considerar, para chegar no ponto 1, seria subir, né, ao longo dessa coluna de água. Tá? E perceba que quando a gente sobe ao longo de uma coluna de fluido, a pressão ela vai diminuindo. Então, esse último trecho aqui, a gente iria trabalhar com menos OG
H mais L. Certo? Então, dessa forma, a gente obtém uma equação praticamente que direto, né? Para calcular justamente essa diferença de pressão entre P1 e P2. Como que vocês calcularam? Foi dessa segunda ou da primeira? Tá pior que o Enem. Ai, Jesus! Da primeira forma? Pois é. Essa segunda forma acaba que você fica menos sujeito a incorrer em erros, né, de substituição. Porque perceba, aqui, ó, quantas substituições a gente não teve que fazer para chegar na nossa equação final, né, para a gente chegar aqui. Bom, essa equação aqui. Então, a gente teve várias etapas. Então, dessa segunda forma, percorrendo o caminho do fluido, né, e entendendo que sempre que você estiver percorrendo verticalmente para baixo, a pressão está aumentando, então você soma. E para cima, a pressão está diminuindo, então você usa o sinal negativo. Né? Se você fizer isso, é mais fácil de você conseguir escrever uma equação manométrica direto. Certo? Alguém ia falar. Professora, mas tipo, ali não tá, o recipiente não tá aberto, ele não pega a pressão atmosférica, não? Sim, de fato. Você poderia considerar ainda a contribuição da pressão atmosférica. Mas consegue ver que ambos os recipientes eles estão abertos? Então, a pressão atmosférica ela atuaria em ambos os lados. Sim, aí cortar, né? Aí ela cancelaria. Beleza? Vamos ver como ficou no pódio. Pódio não, ainda não. Tem mais uma. Professora? Diga-me. Você pode só mostrar de novo o slidezinho no final para eu entender, porque eu tinha ido passar o café, aí... Ô, professor, desculpa, eu fiquei 13h30 da tarde, é a hora. Eu tenho que passar um cafezinho, professor. Desculpa de verdade. É esse daqui? É esse mesmo. Já tirei um print aqui, que aí mais tarde, quando acabar a sua aula, eu vou rever tudo com calma. Muito obrigado. De nada. Ó, só quero dizer que MH, que eu não sei quem é, subiu 10 posições. Certo? Muitas posições aí. Ó, o Marcinaldo ainda tá aqui, ó, nas cabeceiras, viu? Bora lá, bora lá. Próxima questão, eu acho que essa é a última, viu? Se a massa M é equilibrada por uma força F de 500 newton e a razão de diâmetros da prensa é de 8, qual é o valor de M? Respostas lá, ó. 50 segundos. Quinze segundos. Olha aí, menino, vocês estão afiadíssimos, adoram. Essa questão daqui, pessoal,
ela é daquela parte do princípio de Pascal, né, que a gente falou na aula anterior, né, que a pressão, ela se distribui integralmente ao longo de todo o fluido, né, em todas as direções, de maneira igual. Então, a gente tinha visto que, assim sendo, né, a pressão que atua em um lado seria igual à pressão no outro. E aí a gente podia relacionar isso com as forças que estavam sendo aplicadas em cada lado dessa prensa hidráulica, certo? E aí a gente tem que a força F1 seria de 500 newtons, atuando sobre uma área A1, né? E a força F2 seria o peso do próprio bloco aqui, né? Atuaria sobre uma área A2, né? Então, a gente podia passar essa área 2 para o outro lado e entender, né, que essa área era justamente a área dessa circunferência, né? Então, π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, tanto a área 2 quanto a área 1, respectivos a cada um dos diâmetros. E aí a gente podia cancelar esses termos, né? E ficaríamos, então, com o diâmetro 2 ao quadrado dividido por diâmetro 1 ao quadrado. Né? E aí ele disse, a razão entre esses diâmetros vale 8. Então, 8 ao quadrado dá 64 vezes 50, 3.200, que seria a massa. Por que 50? Porque aqui, ó, na aceleração da gravidade, vocês podiam usar o valor de 10. Certo? Momentos finais, viu, meu povo? Peraí, pessoal, por que a gente poderia usar 50? Como é, João? Por que a gente poderia usar 50 ao invés de 500? É porque é 500 dividido por 10, ó. 500 aqui e 10 aqui, ó, da aceleração da gravidade. Certo. Aí ficava 50. Certo? Vamos lá. Terceiro lugar, Caio. Segundo lugar, Anne. Em primeiro lugar, tamo junto! É isso aí, de 35º Boa! para primeiro, gosto assim. De 35º para primeiro, é. Aí sim! Agora deu bom, viu? Você tem que conquistar o primeiro lugar para a turma inteira de uma vez. Chama! Arrumadinho, isso aí, arrumadinho. Ai, Jesus. É isso aí, meu povo. Olha aí, tamo junto, todo mundo, ó. Deu certo. Eu acho que a professora pensa assim, estou precisando rir, vou botar um carro na aula hoje. Como foi que você adivinhou, mulher? É bom que anima todo mundo ainda. Ai, Jesus. Professora, coloque questão Pois é. assim na prova, viu? Tem perigo não, porque na prova vocês têm 1h30 para responder, não é 1 minuto e 30. Na prova é bem melhor, porque eu não funciono com pressão, não. Assim, 1 minuto, meio minuto. Eu não consigo calcular em meio minuto, em 1 minuto. Às Ai, vezes em 1h30 eu não consigo, imagina em 1 minuto e meio. 1 minuto e meio é só pra ler a questão. sei não, 3 viu? minutos só para interpretar ela. Se deram super bem, acertaram aí de todo jeito, estão arrasando. Ah, me engana que eu gosto. E, meu povo, isso aí foi tudo para a gente rever, né, os conceitos da aula passada, que era dessa parte de manometria, né, medição de pressão, diferença de pressão, como escrever uma equação manométrica de um fluido, certo? E eu não sei se vocês chegaram, né, a ver essa questão, que era uma das últimas, né, desse conteúdo que tinha lá para vocês, em que ela pedia para que a gente calculasse a força, né, que era exercida na parede lateral de um tanque cilíndrico quando a gente tinha ele preenchido com um fluido. E aí a pessoa vendo uma questão dessa de cara, né,
olhando pela primeira vez, pode pensar, eu posso calcular a pressão que atua no fundo desse tanque, né? Calculei a pressão, na hora que eu multiplicar pela área desse tanque, pronto, eu achei qual que é a força. Só que se você fizesse isso, você iria cair, né, em erros, né? Porque para a gente determinar essas forças que atuam sobre essas superfícies submersas, a gente precisa pensar um pouquinho mais, né? Não é só isso que a gente precisa fazer, certo? Então, essa parte do conteúdo, ela tem uma aplicação particular, né, bem interessante, quando a gente fala em questões ambientais, em questões de produção de energia, em questões de desenvolvimento das cidades, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que aquele acidente lá em Brumadinho, né, ele foi resultante de uma barreira para a contenção de rejeitos, né, que não suportou justamente a ação do peso dessa coluna de fluidos que estava lá em repouso, né? Ao longo do tempo, isso aí, a barragem não suportou essa ação dessa coluna de fluidos. Então, é justamente esse o tópico que a gente vai trabalhar agora. Que força seria essa que uma barragem deveria ter que resistir para se manter íntegra, né? Mediante a ação desse fluido. Eu vou trabalhar no projeto de uma hidrelétrica. Poxa, mas... Então, esse fluido... Rapaz, eu já fui visitar a hidrelétrica de Xingó, né? Que é aqui... Ali próximo onde aquele ator da Globo faleceu, o que era... Como é o nome dele? Vocês se lembram do nome dele? Aquele que era palhaço. Que ele era muito bom ator. Xingó. Então, a hidrelétrica de Xingó é aqui, né, Canidé do São Francisco. E aí, tem os cânions e tudo mais. E deixa eu colocar a hidrelétrica aqui. Já era grande, né? Essa hidrelétrica, quando eu visitei, ela já era muito grande, mesmo com, sei lá, 2, 3 turbinas aqui abertas para produção de eletricidade, né? Mas quando você vai ver a hidrelétrica de Paulo Afonso, rapaz, é sem condição. Você passa na estrada, você não consegue, você acha que você está no litoral, de tanta água. Você não acredita que isso aqui acontece no Nordeste brasileiro, que existe Domingo Montanher, isso mesmo, Domingos Montanher. Então, você não acredita que existe tanta água assim, em plena seca, em pleno Nordeste brasileiro, e que a gente usa isso para produzir eletricidade, porque parece que você está vendo um mar assim, que não se acaba. Então, o projeto de uma usina dessas, né, são projetos que demoram muitos anos, tem muitas variáveis envolvidas na construção e tudo mais, mas que os fundamentos envolvidos nisso daqui são esses que a gente vai trabalhar agora, certo? Então, quando a gente fala em descrever essas forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, a gente fala em descrever um vetor, né? Porque força é uma quantidade vetorial. E aí, se a gente está falando em descrever um vetor, quer dizer que a gente quer saber qual é o módulo dele, qual a direção que ele está apontando e aonde que ele está sendo, né? Onde que essa força está atuando, qual que é a linha de atuação, qual o ponto de aplicação dessa força. E aí a gente vai fazer isso para vários tipos de superfícies. Superfícies planas, verticais, superfícies planas horizontais, superfícies inclinadas, né, superfícies curvas. São os próximos tópicos que a gente vai tratar, né? São todas essas forças que surgem, né, em decorrência de colunas de fluido, de uma massa de fluido que está estática atuando sobre elas. E uma outra força que também
se relaciona com essa parte de estática de fluidos é a força de empuxo, né? Que é justamente conhecida aí da gente muito claramente quando você fala em boiar, em submergir corpos dentro de um meio fluido, tá? Então, sempre que a gente tiver uma placa ou qualquer superfície, né, exposta a um líquido, como no caso aí da parede dessa represa ou do tanque de armazenamento, que era o caso lá da questão, essa parede, ela vai estar sujeita a uma carga de pressão que ela está distribuída sobre a superfície. Então, a gente não pode simplesmente trabalhar com o produto direto, né, de pressão sendo força vezes área. A gente tem que entender que essa pressão é uma carga distribuída, certo? Quando a superfície ela é horizontal, tudo é mais simples, né? Por quê? Porque essa superfície horizontal, ela tem uma dada área, né? O fluido, a pressão desse fluido, ela se distribui uniformemente sobre toda essa superfície, né? A gente tem uma dada altura H dessa superfície. Então, é bastante simples da gente calcular qual que é a pressão. Por quê? Porque justamente a gente tem aqui esse valor de H determinado, né? Então, para eu calcular P, basta eu considerar esses termos constantes e fazer multiplicações simples, né? Então, se eu quisesse calcular a força, eu só fazia essa multiplicação direta. Porém, isso aqui só vale para superfícies horizontais, né? Porque a pressão se distribui uniformemente, tá? Quando a gente começa a tratar de superfícies verticais ou superfícies inclinadas, né, que seriam os casos ficando mais complexos, né, a gente observa que a pressão ela não se distribui uniformemente, como no caso horizontal. Então, a gente precisa, né, contabilizar essa maneira pela qual a pressão se distribui. E a maneira pela qual a pressão se distribui é através da equação geral da estática, certo? Então, se a gente quiser determinar a força total que atua sobre uma superfície submersa, vertical ou inclinada, a gente vai ter que contabilizar infinitesimais de pressão que atuam em áreas infinitesimais dessa parede, né, e fazer uma integração. Então, perceba, ó, esse nível H, ele varia a cada ponto, né, que eu estou considerando aqui nessa profundidade. Eu tenho cotas H diferentes, então eu vou ter valores de pressão diferentes, né? Essa pressão atua sobre uma área infinitesimal referente a esse nível H e produz uma força resultante. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, essa placa, né, tridimensionalmente sendo algo assim. Perdoem a minha habilidade aqui, né? Mas a gente tem, ó, que a pressão ela vai estar atuando em um determinado nível aqui, ela vai estar atuando sobre toda esta área, né, da placa. Então, eu tenho uma altura infinitesimal multiplicado aqui por uma largura desta placa, certo? E aí a gente precisaria fazer as integrações devidas. Então, se isso aqui é uma placa vertical, né, como eu ia falando para vocês, e é uma placa retangular, então ela pode ter um DA aqui, daquele formato que eu trouxe, né, esse DA aqui. Ele seria justamente o produto dessa largura W dessa placa, eita, meu Deus, vezes um DY, que seria justamente a profundidade infinitesimal desse elemento. Então, para eu calcular a força resultante, a gente usaria essa expressão para a pressão, né, em que os valores de H seriam referentes a cada nível Y que eu estivesse considerando, e a área, né, seria o produto de WDY. Então, a gente podia fazer
essa integração ao longo de toda a placa, né, para obter uma expressão aí para a nossa força resultante. E aí, bastante simples, né, de fazer isso. Então, a gente pode, inclusive, né, voltar para aquela questão que a gente estava trabalhando para poder determinar qual que seria essa força atuando naquele tanque cilíndrico, né? Então, a gente poderia voltar lá, tá? Então, se ele diz na questão que eu tenho um tanque cilíndrico com 2 metros de diâmetro, 3 metros de altura, completamente cheio com água, e eu quero saber a força total exercida sobre a parede lateral, né? A gente ia trabalhar com a integração da expressão da pressão, né, que atua ao longo de uma área infinitesimal. No caso da gente estar trabalhando com esse tanque cilíndrico, né, então essa área em que a pressão atua seria o comprimento da circunferência vezes um DYzinho. Professora? Então, diga-me. Por que no slide está com símbolos de derivada, se é a integração? Aqui, porque eu ainda não fiz a integração. Ah, sim, você vai fazer agora, né? Certo. A força infinitesimal sendo referente a um dy infinitesimal, né? Então, essa força ia atuar sobre essa área, que seria o comprimento da circunferência vezes um dy, tá? A gente pode, né, entendendo que a pressão atmosférica atuaria aqui, tanto na superfície livre do líquido, quanto no lado externo do tanque, a gente pode desprezar essa contribuição nesse momento, tá? Então, a gente, para fazer essa integração, a gente ficaria com F, a força resultante, sendo igual à integral de todo esse termo, né? Em que o Y ele vai variar justamente desde 0, né, que seria a base do tanque, até 3 metros, que seria a altura total. Então, essa força resultante seria justamente ρg vezes 2π vezes o raio, que multiplica a integral de y dy, né? Professor, o pé zero lá de cima, da primeira linha que desaparece, ele desaparece porque não tem nada fazendo pressão em cima do cilindro? Não, ele desaparece porque tanto existe a pressão atmosférica atuando sobre a superfície do cilindro, quanto externamente. Certo? Então, a ação da pressão atmosférica, ela ocorre em ambos os lados da superfície. Ah, sim. É como ela ocorre em todos os lados, ela se anula. Isso. Ok. Y² sobre 2. Certo? Essa nossa integral aqui. Como y varia de 0 a 3, então aqui a gente pode já substituir os valores, né? O diâmetro do tanque é de 2 metros, então o raio é 1. A aceleração da gravidade, ele pede para usar 10, e massa específica do fluido, 10 a terceira. Pessoal, se na questão não estiver dizendo para vocês usarem a aceleração da gravidade igual a 10, o valor que vocês devem usar é o que vocês normalmente usam nos problemas de física qualquer, que é 9,81. Certo? Então, isso daqui vai dar justamente 28,26 vezes 10 à quarta Newton. Tá? Sim, professora, você usou qual valor para o Y? Y eu integrei de 0 a 3, né? Que é o Sim, você já fez integração direto. Ok. Certo? Então, 28,26
vezes 10 a quarta newtons. Tranquilos, pessoal? Tranquilo, professora. Sim, professora. Show. Então, esse é o tipo de problema que vocês podem se deparar, né? Um problema simples, né? Para determinar somente o módulo dessa força total, né? Para uma parede que é vertical, então isso facilita também a vida da gente. Mas nem sempre a vida vai ser com paredes verticais, né? As superfícies que a gente vai estar trabalhando, elas podem estar inclinadas, certo? E aí, nesse caso, a gente tem que correlacionar a profundidade que a gente já está tradicionalmente acostumado a trabalhar, que seria esse nível H, né, as profundidades contadas da superfície livre do líquido para baixo, né, que seria o que a gente já está acostumado a fazer, correlacionar esse H com a geometria do problema. Então, por exemplo, se a gente considerar uma placa que ela esteja formando um ângulo θ qualquer com a superfície livre do líquido, né, a gente pode estipular um eixo Y que passe pelo centro aqui, né, pela direção dessa placa, né, perpendicularmente a esse eixo Y teria o eixo Z normal e um eixo X atuando aí para fora desse plano, dessa figura. Tá? E a gente poderia correlacionar essa altura, essa profundidade com esse ângulo θ através do seno desse ângulo, né? Então, seno de θ é cateto oposto, que é a altura na vertical aqui, H, pela hipotenusa, que seria a coordenada Y, né, ao longo da direção da placa. Certo? Então, para a gente calcular a força resultante, né, a gente precisaria fazer a integração da expressão da pressão, né, que era expressa em termos de H, usando as características da geometria do processo. Então, a gente ia usar aí, no caso, em vez de H, né, usar Y seno de θ, né, que seria esse mesmo valor, né, só que expresso com relação à inclinação dessa placa, que pode ser qualquer. Tá? Quando a gente faz essa substituição para realizar essa integração, pessoal, muita coisa, obviamente, sai dessa integral, muita coisa é constante. Então, P0 é constante, ρ, G, seno de θ, são todos variáveis, são todos parâmetros constantes. Né? E a gente fica com essa integral aqui, que é a integral de YdA. No primeiro termo, a gente vai ficar com a integral simplesmente de dA, para produzir a área total dessa figura, né? Mas no segundo termo, a gente tem essa integral aqui de YdA. Essa integral de YdA, ela se relaciona com o primeiro momento da área. Não sei se vocês já viram isso lá em Física 1, Física 2, né? Ou em Mecânica dos Sólidos. Mas em algum momento nessas disciplinas, você calculou o centro geométrico, ou o centro de massa, né, de algum conjunto de objetos. Lembram disso que vocês fizeram em algum momento aí da vida pregressa de vocês? Física 2, professora. Sim. Física 2. Pois então, agora vocês vão usar isso, né, na verdade, de maneira um pouco menos, digamos assim, direta, né? A gente vai usar a informação de que as coordenadas do centro geométrico de uma superfície, de uma figura qualquer, ela é fornecida justamente pela integração desse YdA dividido pela integral de dA. Então, a integral de dA, pessoal, vai dar a área total, simplesmente, certo? Então, como na nossa expressão a gente tem essa integral de YdA, então, esse produto aqui vai poder substituir essa integral que a gente estava trabalhando, né? Então, enquanto a gente tinha essa expressão, né,
a gente vai poder trabalhar com essa daqui, que não requer nenhuma integração. Então, integral de YdA é y do centroide vezes a área. E aí, percebam que a gente tem muitas coisas para facilitar ainda mais a vida da gente. Né? A gente pode colocar a área em evidência, a gente pode retornar ao conceito de que seno de θ vezes y é um H, né? Só que, veja, a gente tinha dito, ó, seno de θ é igual a H sobre Y. Então, seno de θy é igual a H. E isso se aplicava para qualquer H, né? HI qualquer. Quando a gente fala das coordenadas aqui do centro geométrico, do YC, então a gente vai trabalhar com o HC também. Então, esse HC corresponde, ó, a essa altura vertical. Cadê? A altura vertical, ó, da coordenada do centro geométrico da figura, certo? Então, perceba, para eu calcular o módulo da força resultante, basta eu determinar qual que é a pressão que atua no centro geométrico e multiplicar pela área dessa figura. Então, parecia que ia ser um problemão da vida da gente, mas na realidade não é. Né? Você consegue resolver esse problema complexo com uma multiplicação simples. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então a gente pode aplicar isso, por exemplo, aqui para essa primeira questão, que seria referente ao cálculo da força que a água exerce sobre essa comporta quadrada aqui, né? Sabendo que essa comporta ela tem um lado de 3 metros e ela está a 2 metros de profundidade em relação ao nível da água. Né? Então, para a gente fazer isso, a gente pode entender que a força resultante ela seria calculada como produto da pressão que age no centro geométrico vezes a área. Como a gente sabe que a pressão atmosférica atua em ambos os lados aqui dessa figura, né, e tem o mesmo valor, então, essa pressão que age no centro geométrico seria simplesmente ρ vezes G vezes H do centro geométrico, né, as coordenadas do centro geométrico, vezes a área, tá? Então, perceba que, nesse caso, a gente já tem a massa específica do fluido, a aceleração da gravidade, a área da figura também é fácil de determinar, né? É um quadrado, então 3 ao quadrado. O ponto dessa questão é você saber qual que é esse valor de HC, né? A coordenada do centro geométrico. Então, se você está trabalhando com um quadrado, né? O centro geométrico dele fica justamente na metade, né? Em todas as direções. Na metade da largura e na metade da altura dele. Então, esse seria o centro geométrico do quadrado. Então, o valor de HC aqui vai corresponder justamente a 3 dividido por 2, né? Mais os 2 metros aqui de cima, né? Então, esses 2 metros ali de cima, mais o lado do quadrado dividido por 2, certo? Então, esse seria a forma para a gente calcular esse módulo dessa força resultante. Ok? Dúvidas, meu Brasil? Professor, então no Como é caso... que você calculou o HC mesmo ali, professor? Desculpa aí, pode trazer sua dúvida primeiro. Diga aí. Fala aí, já. De boa. Falem os dois, que aí eu sei se é a mesma coisa ou não. Diga aí, Luiz. Adiantado, eu já ouvi. O meu acho que é mais simples. É só perguntar, só para saber. Pronto, no caso fechado, a gente usa o outro lá. Esse é mais como se fosse um problema cotidiano, tipo de uma barragem, um exemplo que fosse usar assim, Tipo assim... Esse exemplo, ele tem mais aplicação, né? Você consegue ver mais claramente o uso dele numa situação real, né, Luiz? É isso que você quer dizer?
É, mais ou menos, porque tipo, essas questões assim, às vezes confundem, a pessoa fica meio perdido pra saber qual usar. Qual dos dois métodos, dos dois casos usar. Aí fica meio perdido assim. Mas de boa. Tá bom. Então, eu vou tentar responder os dois, né? No caso aqui, a questão de Luiz, pelo que eu entendi, era com relação à pressão atmosférica, né? Então, perceba, aqui ele fala que existe um nível da água, né? E essa comporta, né? Ele não informa nada do que ocorre aqui desse outro lado. Então, a gente pode assumir que desse outro lado haja ar também, né? Então, a pressão atmosférica, ela atua sobre a superfície livre do líquido, né? E desse outro lado da comporta. Então, por isso que eu optei por não contabilizar ela aqui. Se a gente quisesse contabilizar a pressão, a força, digamos assim, a ação da pressão atmosférica, a gente poderia, né? E aí, essa conta que a gente faria seria referente à força total que age desse lado esquerdo, né? E aí a gente teria que calcular também a força total que age do lado direito em decorrência da ação da pressão atmosférica, entendeu? Entendi, professor. Ótimo. A questão de Eduardo foi referente ao cálculo do HC, né, que é as coordenadas do centro geométrico. Essas coordenadas do centro geométrico são as coordenadas do centro geométrico da placa, né? Perceba aqui, a placa é quadrada. Se essa placa ela tivesse posicionada aqui na superfície livre do líquido, a gente ia usar HC simplesmente como sendo o lado do quadrado dividido por 2. Tá? Como ela não se encontra nessa condição, ela se encontra a 2 metros de profundidade, a gente precisa calcular aqui o HC, ele representa justamente a coordenada do centro geométrico, perceba, a coordenada do centro geométrico na direção vertical. Então, a gente fala no HC como sendo essa medida aqui, né, vertical. Desde a superfície livre do líquido até o ponto em que você tem o centro geométrico da figura. Então, nesse caso, seria desde a superfície livre do líquido até o centro geométrico da figura. Então, 2 metros mais L3 dividido por 2, que daria 1,5 metro. Ok? Ok. Bom, como eu disse para vocês, né? Quando a gente fala em determinar a força, a gente fala não somente em módulo, mas também em onde que essa força está atuando, qual é a linha de ação dessa força, certo? A gente calcula a força resultante como se ela atuasse no centro geométrico, né? Mas a gente sabe, ó, que a carga de pressão ela é uma carga distribuída, né? E que valores maiores de pressão eles se encontram em profundidades maiores. Então, não sei quantos de vocês, ou se algum de vocês já pagou mecânica dos sólidos, né? Mas a gente tinha lá em mecânica dos sólidos algo assim, eu tenho aqui uma placa, né? Ela está sujeita a uma carga de pressão aí, uma força qualquer, uma distribuição de forças qualquer, e eu quero converter, né, essa distribuição de forças em uma força equivalente, né? Então, o que você fazia? Você pegava essa distribuição, calculava como que ela era, né, essa equação aqui dessa força, e aí você via que ela, a resultante disso daqui, ela atuava num ponto mais próximo das regiões em que você tinha valores maiores de força, né? Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem uma carga, que é a carga de pressão, e ela está distribuída aqui sobre essa superfície, né?
e a força equivalente a essa carga, ela atua num ponto que não é o centro geométrico da carga, né? Mas sim um ponto mais próximo àquele em que você tem valores maiores, né, da distribuição, certo? Então, a linha de ação da força, na verdade, ela se aplica em um ponto mais abaixo do centro geométrico dessa superfície, que é justamente o que a gente chama de centro de pressão, né? Aqui, ó, se você olhar, tem um center of pressure aqui, que é justamente onde, na figura, ele destaca, né, a força resultante. Deixa eu limpar aqui para ficar melhor para todo mundo ver. Então, está aqui a força resultante, ela atua nesse ponto, que é o que ele chama aqui, ó, de um centro de pressão, que ele está mais abaixo, ó, do que o centro geométrico, do que o CG da figura, tá? Da superfície. Para a gente determinar que ponto é esse, a gente vai usar os nossos conceitos de estática, né? Para manter esse elemento em equilíbrio. Então, a gente sabe que para que um elemento ele esteja em equilíbrio, tanto o somatório de forças tem que ser igual a zero, que seria o primeiro critério que a gente usou para estabelecer justamente a equação geral da estática, como, né, o momento resultante ele também tem que ser igual a zero. Então, para justamente esse elemento não ter a tendência de rotacionar. Então, para que isso ocorra, a gente iguala o momento da força resultante ao momento da carga de pressão que está distribuída nessa superfície, né? Então, o momento é força vezes o braço de alavanca, né, o ponto de aplicação dessa força, e aqui o mesmo se aplica para a carga distribuída, porém essa carga distribuída, né, ela precisa ser integrada em toda aí essa área, certo? Obviamente, né, a expressão para pressão é a mesma que a gente já usava anteriormente, P0 mais ρg seno de θy, e aí a gente vai fazer a integração da mesma maneira que a gente vinha fazendo. P0 vezes integral de y dA, e aqui a gente vai ficar, ó, P0 integral de y dA vai ficar justamente sendo dado pelo produto do y do centro geométrico vezes a própria área, né, tal qual a gente fez anteriormente. Para o termo seguinte, né, a gente tem vários elementos que são constantes com relação à área, então ρg seno de θ podem sair dessa integral, e a gente fica aqui, ó, com a integral de y quadrado dA. Essa integral de y quadrado dA, ela se chama de momento de inércia, né, de qualquer superfície com relação a um eixo qualquer, certo? Então, perceba, aqui ele está dizendo o momento de inércia da área da superfície em relação ao eixo X. E o eixo X, pessoal, ó, é esse aqui, ó, que está destacado na figura. É esse eixo, né, que sai do plano da figura. Então, esse momento, né, diz respeito à tendência dessa superfície de rotacionar com relação aqui a esse eixo X. Tá? Dúvidas até agora? Tudo bem compreensível, professora. Tá tudo indo, né? Sim. Aí você diz assim, ótimo, então agora eu vou só substituir isso aqui por x, resolvi minha vida. Né? Só que o que acontece, meu povo, é que existem tabelas, né, para momentos de inércia. Né? E essas tabelas do momento de inércia, elas geralmente são fornecidas aqui como essa que está mostrada para vocês. Né? Essas informações, elas são fornecidas com relação a um eixo que passa, olha, no centro geométrico da figura. Então, para que a gente possa usar essas tabelas para facilitar a nossa vida, facilitar os nossos cálculos, a gente vai precisar
transladar os nossos cálculos. Como assim transladar os nossos cálculos, professor? Perceba que na nossa dedução, a gente tinha falado em um momento de inércia com relação ao eixo X, né? Que era esse eixo que saía do plano da página, né? Então, a gente usava aquela expressão para lá. Só que as tabelas, né, elas trazem um momento de inércia com relação ao eixo que passe no próprio centro geométrico da figura. Então, como eu posso relacionar essas duas coisas, né? Através dessa ferramenta que se chama o Teorema dos Eixos Paralelos, né? O Teorema dos Eixos Paralelos, ele permite que a gente translade um momento de inércia, né, que passa para um eixo qualquer, com relação ao que a gente já conhece, que é o momento de inércia que passa no centro geométrico. E como que isso é feito, né? Essa translação, ela é feita dizendo que o momento de inércia dessa figura aqui, com relação a esse eixo X, ela vai ser igual ao momento de inércia dessa figura com relação ao eixo que passa aqui no seu centro geométrico, né? Que seria esse ICG, que é o que tem lá nas tabelas, mais a distância do eixo do centro geométrico até o eixo, vezes a área da própria figura, certo? Então, a gente substitui aquele termo lá de momento de inércia ao longo desse eixo X, que está distante da superfície, por o momento de inércia que passa no centro geométrico, que está tabelado, mais a área da figura vezes essa coordenada do centro geométrico ao quadrado, certo? Então, a gente pode pegar lá aquela expressão, né, e botar alguns elementos em evidência. Por exemplo, pode entrar. Só um momento, pessoal. Vamos na recepção, tá bom? Deixar o quê? Vamos na recepção. A cópia? Essa minha concorda. Eu vou me atrapalhar de novo. Perdão, pessoal. Então, como eu ia dizendo, né? A gente pode colocar alguns termos aqui em evidência, como a coordenada do centro geométrico, a área, né? De maneira que a gente deixa esse termo aqui com relação ao centro geométrico separado, certo? Então, a gente pode deixar aqui P0 para o termo referente à pressão externa, ρg seno de θ vezes o y do centro geométrico. Perceba que tem dois, né? 1, 2. Para o qual aqui. Vezes a área. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse termo aqui, né? Ele pode ser substituído pela relação com o H do centro geométrico e, por sua vez, isso aqui tudo vezes a área, ó. Perceba, isso aqui é a pressão que atua no centro geométrico vezes a área. Então, isso daí é justamente a medida da força resultante. Então, a gente pode simplificar essa nossa equação para determinar qual é o ponto de aplicação dessa força, dizendo que esse ponto de aplicação é o ponto, a coordenada do centro geométrico, mais, né, esse termo aqui que relaciona a massa específica do fluido, né, a aceleração da gravidade, a inclinação da superfície, né, o momento de inércia dessa superfície e a força resultante, certo? Se, e somente se, em ambos os lados da placa atuar a mesma pressão atmosférica, a mesma pressão externa, né, sobre a superfície livre do líquido, vocês podem usar essa expressão aqui. Tá? E aí a gente agradece a Deus que acabou e que a gente chegou no nosso resultado final, ok? Então,
Dúvidas? Entenderam como que foi o raciocínio para a gente chegar até aqui? Aquele negócio todinho pra chegar nisso. Hein, professora? Professora, Aquele negócio todinho pra chegar nisso daí ou são coisas separadas? Que eu, no meio do caminho eu me perdi aqui. como foi, Luiz? Eu não entendi direito. Tipo, são coisas separadas, tipo, são cálculos separados para chegar nesse resultado, porque eu me perdi no meio do caminho, para ser sincero. É assim, Luiz, a gente vai usar duas fórmulas principais, né, nessa nossa etapa de cálculo aqui, certo? Uma vai ser para o cálculo do módulo da força, que seria essa expressão, certo? E a outra é para determinar a linha de ação dessa força, que seria essa expressão aqui, é a mesma expressão, tá? Que é para determinar onde que essa força atua. Para a gente chegar nessa expressão de onde que a força atua, a gente precisou usar aquele artifício, digamos assim, do teorema dos eixos paralelos. Mas foi somente para a gente poder, né, manipular essa equação aqui de maneira adequada. Tá certo? Tá certo. Esse ICG, professor, é aquele que daquela tabela, né? Que a senhora mostrou, que a gente pega e tudo. Ah, tá certo. É Obrigado. uma inércia que consta nas tabelas aí enfim, de momento de inércia. Certo? Digam certo. mais. Obrigado. Não, mas tudo tranquilo, professor. Se for para ter dúvida, vai ter depois que fizer a lista, der uma atividade. Exato. Professora, Diga. esse Y', a gente calculou ele por quê mesmo? Eu acabei me perdendo também. Porque o que acontece, Lucas? Em determinados momentos, você vai precisar se deparar com situações como essa da figura, né? Em que você tem um fluido de um lado da comporta, um fluido de outro lado da comporta, e você quer saber se isso aí vai manter-se estável, né? Então, você vai precisar trabalhar com a igualdade de momentos resultante entre essas duas forças referentes às pressões, entendeu? Então, a gente vai precisar trabalhar não somente com o cálculo do módulo da força, como também do ponto de aplicação dela, para que a gente faça uso dessas igualdades dos momentos, né, para manter esses elementos em equilíbrio, tá bom? Dúvidas só na lista de Ok. Aí na formulazinha do Y' tem lá uma força resultante embaixo, não é isso? Isso. Aí essa força vai ser aquela mesma formulazinha da pressão no centroide vezes a área? Vezes a área, exatamente. Você Tá bom. calcula o módulo da força aqui, para poder, em seguida, calcular o ponto de aplicação dessa força. E aí, de posse dessas informações, é que você passa para a situação de igualdade dos momentos para poder fazer, né, uma estimativa aí por exemplo, nessa questão, ele pergunta qual que vai ser a força necessária a atuar aqui em B, né, para manter essa comporta vertical. Então, pode ser que aqui seja preciso construir um ressalto, ou de um lado ou de outro, né, da comporta, para manter essa condição aqui. Então, é isso que a gente vai precisar trabalhar, né, com as igualdades de momento para manter um elemento como esse estático. Beleza, meu povo? Tranquilo, professor. Se estiver tudo bem, então, na aula que vem, a gente começa a trabalhar com exercícios disso, né, e fala também da parte de empuxo, né, para concluir o nosso assunto aí de estática de fluidos.